Fala galerinha do terceiro ano, tudo tranquilo? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito da filosofia contemporânea, né? Na aula anterior nós estudamos um pouco sobre o antirracionalismo, né? As perspectivas nietzschianas a respeito do pensamento contemporâneo, e hoje nós vamos estudar um pouco do que nós conhecemos como psicanálise, que está aí na sua página 15. Quando nós falamos em psicanálise, na nossa cabeça vem logo Freud, né? Ou a frase "só Freud explica", né? Você já deve ter ouvido. Freud foi um dos maiores pensadores da contemporaneidade, né? Do mundo contemporâneo. Ele foi um homem à frente do seu tempo, fez diversas interpretações da sociedade, e na maioria delas ele estava correto. Foi um homem que lançou teorias, né, para o mundo, que até hoje são utilizadas. Suas teorias também foram readaptadas por outros pensadores extremamente importantes, que também vamos citá-los hoje. Mas é importante que você perceba que o pensamento da psicanálise, o pensamento de Freud, são pensamentos revolucionários para a compreensão da sociedade, né, que nós temos hoje. Então é importante que a gente saiba da perspectiva de que Sigmund Freud é um dos maiores pensadores, né, que já passaram pelo mundo. Ok? Como já foi visto, um dos principais problemas abordados pela filosofia contemporânea é a crise da concepção moderna de razão. Essa crise ela teve início no século XIX e foi reforçada no século XX, com base nas descobertas da psicanálise, corrente de pensamento ligada à filosofia e à psicologia. A psicanálise é uma abordagem, né, de compreensão do homem, né, uma abordagem teórica de compreensão do homem e da sociedade, da política, da moral. É um campo muito amplo de discussão. Ela foi inaugurada pelo tcheco Sigmund Freud e conquistou inúmeros seguidores, entre os quais se destacaram o suíço Carl Jung e o francês Jacques Lacan. Então, Freud era médico e se dedicava ao tratamento de doenças mentais. Logo, suas pesquisas sobre a consciência tinham como objetivo descobrir as causas e, por consequência, a cura dos sintomas de perturbação psíquica manifestados por seus pacientes. Então, primeiro, é importante que a gente compreenda que Freud era um médico, né, que cuidava das problemáticas relacionadas à saúde mental, ou seja, das doenças mentais da época, e ele teve bastante influência porque o seu pensamento, né, enquanto pesquisador, né, foi totalmente revolucionário para a compreensão, né, do tratamento de doenças mentais. Então, Freud ele foi um revolucionário em seu pensamento porque ele não se adaptou, né? Pelo contrário, ele foi muito combatente da ideia de que ele precisava, ou de que o ser humano precisava de outras maneiras de tratar as doenças mentais. Inclusive, já deixo aqui a dica da série Freud, vocês podem assistir também. Mas aí Freud, sendo médico, ele se dedicando à perspectiva desses estudos das doenças mentais, ele foi percebendo que tinha que descobrir essas causas, né, e os sintomas dessas perturbações psíquicas. E aí nessa busca, ele identificou 3 elementos que seriam formadores do psiquismo humano, que ele chamou de id, ego e superego. O id, na perspectiva freudiana, seria os nossos desejos, né? Vamos dizer que sejam isso. O ego seria o nosso consciente, seria aquilo que eu sou nesse momento, aquela minha consciência. E o nosso superego, né, seria a ideia, né, daquilo que me repreende, né, ou que me reprime. Nessa perspectiva da imagem que você está vendo aí na tela, o id seria, te diria aquela frase: eu quero isso agora, né?
Mas o ego diria, preciso me equilibrar entre os impulsos e as regras sociais. E aí o superego seria essas regras sociais, seria essa repressão, não vou fazer isso, pois não é certo. Ok? Então, é aquela ideia que a gente costuma ver nos desenhos animados, né? De que tem aqui um cãozinho do lado e tem um anjinho aqui do outro, né? Então, é mais ou menos nessa perspectiva. E aí, de acordo com o pensamento de Freud, a consciência humana correspondia apenas ao ego, permanecendo ocultos a ela os desejos inconscientes do id e também as proibições morais do superego, né? Portanto, a consciência ela também teria uma porção, né, que se escondia dela, digamos assim, né, que seria o inconsciente. Logo, considerando esses três elementos formadores do psiquismo, ele concluiu que o ser humano era composto de uma racionalidade entrelaçada a um universo de desejos e pulsões. Então, na perspectiva freudiana, nós, seres humanos, vivemos nessa perspectiva, né, de desejos, vontades, pulsões, mesmo quando elas são muitas vezes reprimidas. Então, essas nem sempre eram aceitas pelas normas morais e sociais da civilização. Então, vejam que Freud ele vai fazer uma relação entre o seu pensamento e as normas morais, e até que ponto essa repressão que é dada pelas normas morais, pela sociedade e pela civilização, influenciam nos nossos comportamentos mentais, nos nossos processos de consciência, certo? De saúde mental. Geralmente ligadas à sexualidade, ao poder e à morte, as pulsões do id seriam muitas vezes reprimidas pelo superego, sem chegar à consciência. Mas essa repressão poderia falhar, de modo que os desejos retornassem sob a forma simbólica de sintomas, como perturbações psíquicas, sonhos, esquecimentos e atitudes acidentais no cotidiano, denominadas de atos falhos. Sendo assim, a psicanálise freudiana previa que o psicanalista ou o analista buscasse a fonte dos sintomas perturbadores apresentados por seus pacientes, os quais seriam causados pela repressão de certos desejos. Professor, qual é essa ideia do psicanalista ou analista? Bom, o psicanalista ou analista ele é um profissional que, utilizando as teorias psicanalíticas, vai conseguir interpretar até que ponto os desejos reprimidos, as suas pulsões, né, têm influenciado no seu comportamento e no seu funcionamento psíquico. Com base nessa busca, o analista poderia ajudar os pacientes a sublimar seus desejos conflitantes, ou seja, a direcioná-los para objetos não condenáveis, ou simplesmente enfraquecê-los, ao torná-los conscientes. Isso levaria à cura dos sintomas desencadeados pela repressão das pulsões inconscientes. Então, porém, nos estudos seguintes da psicanálise, essa noção de cura foi substituída de modo gradual, ou seja, ela foi ressignificada, foi atualizada, né, de maneira muito menos audaciosa, né, a de que os procedimentos de análise conduziriam o paciente a uma espécie de controle das pulsões, uma vez que elas seriam naturais e, portanto, inevitáveis. Ok? Bom, essas novas reflexões proporcionadas pela psicanálise tiveram um grande impacto na psicologia, além de contribuir para uma grande transformação na maneira filosófica de se compreender a racionalidade e a liberdade humanas. Nesse contexto, algumas descobertas freudianas foram tão avassaladoras quanto a de ideologia pelo marxismo, a qual havia revelado a determinação de forças sociais ocultas sobre as ações e os pensamentos dos indivíduos. Então, Freud, por exemplo, em suas pesquisas, descobriu que a existência de uma porção irracional do psiquismo humano e sua força sobre a razão ou consciência, e a impossibilidade para o próprio indivíduo de conhecer a totalidade dos seus conteúdos inconscientes e a tensão constante entre os desejos individuais e as normas da civilização. Segundo Freud, a história da civilização era marcada pelo embate entre as pulsões da vida, designadas como Eros, e as pulsões de morte, designadas como Thanatos,
Essa luta interna seria causa de angústia e mal-estar para o indivíduo, uma vez que a vida em sociedade exigia a repressão constante e eficaz de alguns impulsos naturais. Então, pessoal, na perspectiva freudiana, nós seres humanos vivemos numa constante, digamos que, guerra entre os nossos desejos, né, entre as nossas pulsões, entre as nossas faltas, né, e a civilização, as normas morais, as normas sociais. Então, essa guerra, né, que nós vivemos, causam em nós diversas repressões, que são, inclusive, algumas delas levadas ao nosso inconsciente, né, e se manifestam, né, de outras formas em problemáticas relacionadas ao nosso psiquismo. Então, para você exercitar as atividades relacionadas a este conteúdo, sugiro que você resolva para ler e refletir na página 16 e reflexão em ação na página 18. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham compreendido o conteúdo. Resolvam as atividades, fiquem em casa, se cuidem, que daqui a pouco nós vamos estar juntos novamente, comemorando vários resultados positivos. Tchau, tchau. Até logo.